Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 27, objeto de conhecimento, construção da textualidade, relação entre textos, detalhamento, criação de poemas, versos livres, formas fixas. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Vamos falar sobre poema. Poema fala sobre tantos sentimentos. Pode falar de quê? De saudade, de infância, tristeza, alegria, dor, raiva, força, fé, desilusão, né? Então, através do poema, nós podemos falar de tantos sentimentos. Aqui, olha só, saudade, infância. Quem tem saudade aí da infância? Quem tem saudade de um momento da sua vida? Eu tenho, né? Oh, que saudade que tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu, né? Já dizia, saudade da nossa infância. Eu tenho saudade da minha infância. Quantas memórias maravilhosas de brincar, de se reunir com os amigos, certo? Então, nós vamos falando aqui dessa saudade de infância, de uma coisa bem gostosa, nós vamos falar de poema. Então, vamos lá dar continuidade, falar sobre poema. O que é o poema? Vejam só. O poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre, ou seja, que seguem ou não um padrão e métrica definidos. Então, vejo que ele vai ter uma musicalidade, subjetividade, né? Por que subjetividade? Porque vai depender ali do autor, né? Não é uma coisa muito objetiva, né? Vai ter pode ter descrição, porque a gente está falando também de quê? De sentimentos. E aí nós vimos que ele é escrito em versos e ele pode ser de forma fixa ou não. Vamos ver aqui um pouco da estrutura do nosso poema? Vejam só. Então, o poema, ele vai ter o quê? Versos, né? Em vez da gente chamar ali, as linhas e tal, a gente vai chamar de verso, tá? Estrofe, a separação de cada verso, pode ser uma estrofe, pode, sei lá, tá compondo 3 versos, 4, né? Enfim. Aí nós temos uma rima, a rima que vai dar o quê? A musicalidade, o ritmo também, né? Que vai dar ali a cadência do nosso poema. Certo? Muito bem, então a gente já sabe que o poema vai ter verso, estrofe, rima e ritmo, tá bom? Vamos conhecer melhor o nosso poema então, vejam só. O poema a gente viu que tem o verso, e o verso é a cada linha do poema, né? Então, como eu falei para vocês, a gente não vai mais chamar de linha, e sim de verso. Ok? Estrofe é um conjunto de versos de um poema. Como eu falei para vocês, pode ser de 2 versos, 3 versos. Então, agrupou, fez uma estrofe. Certinho? Muito bem. Então, aí nós vamos falar dos nossos versos. Vejam só. Nos versos, eles são classificados de acordo com sua medida. Isso mesmo, tá? Os versos, eles são medidos. E aí, dependendo da medida dele, nós vamos chamá-los de quê? Versos regulares, né? Nós temos ali os versos regulares, que eles também são chamados de versos isométricos, que são aqueles que possuem a mesma medida. Então, quando a gente pega lá um verso e a gente vai contar, tá bom? As sílabas poéticas, olha só o que eu estou falando. Sílabas poéticas, tá bom? Por que eu estou frisando aqui no poético? Porque a gente sabe que nós temos a separação silábica.
as sílabas poéticas que vão fazer essa metragem, elas não são divididas iguais às sílabas que a gente faz a separação silábica, tá? É diferente. Então, quando eu pego um verso e as sílabas poéticas, elas possuem a mesma medida em cada verso, nós chamamos de verso regular. Tá? Versos regulares, no caso. Aí nós temos também os versos livres. Vamos lá ver o que são os versos livres. Os versos livres, também chamados de versos heterométricos, né? Ou seja, diferentes, são aqueles que possuem medidas diferentes, né? Heterométricos significa diferentes, ou seja, são irregulares, né? Então, ó, regular vai ter a mesma medida. Os livres, medidas diferentes, né? Que são chamados, podem ser chamados também de irregulares, tá bom? Porque pode ser que o primeiro verso tenha uma quantidade de sílabas poéticas, o segundo outro, tá? E aí o terceiro pode repetir a quantidade de sílaba lá do primeiro, enfim. Então, ele vai ver que cada verso pode ter uma medida poética, uma quantidade de sílaba poética diferente, tá? Então, versos regulares, versos livres, e nós temos os versos brancos. Vamos verificar o que é? Vejam só, os versos brancos, também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima. No entanto, podem apresentar métrica, tá? Não tem rima, mas podem apresentar métrica, ou seja, medida, tá bom? Rima vai dar aquela combinação de sons das palavras, né? Pode ser que não tenha, nem todo poema vai ter rima, tá? Não é obrigado ter rima, ok? E aí os versos brancos, a gente já sabe então que vai ter ali a questão da métrica, tá? E aí o nosso poema também, a gente acabou de falar da rima, vamos verificar o que é a rima. A rima é a sonoridade semelhante que pode existir no fim, no meio ou no meio dos versos, tá? Há versos que não rimam e são chamados de versos brancos. Então, já sabem, versos brancos quando não há rima. Então, a rima vai estar sonoridade, né? Pode ser que lá no finzinho da palavra todos terminam com, sei lá, dade, né? Ou então ei, vai ter aqui, sempre vai ter uma sonoridade repetida no verso, o que vai dar aquela cadência que a gente chama de rima. Certo, gente? Muito bem. Então, para isso, vamos aqui prestar atenção em um poema. Atenção. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem, vejam só aí a canção do exílio, né? Fala sobre o quê? Sobre saudade. Vamos verificar novamente o nosso poema. Olha só, tem dizendo aqui, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha só. Né? Ó, sabiá, lá, tá vendo aí uma repetição sonora? Muito bem, vamos lá então continuar. Ó, aí temos assim, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Percebam, gente, que quando ele fala, olha, nosso céu, ele está exaltando a natureza, né? Então, nele, o autor expressa o nacionalismo ufanista, né? Que é o patriotismo exagerado. Veja o quanto ele exagera, quando ele ama e exalta a pátria dele, certo? E aí ele faz isso por meio do quê?
da exaltação da natureza. Vejo que tudo aqui é mais belo, tem mais vida, mais cor, né? Ó, em cismar sozinho uma noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, vejam que ele fala, né, dessa saudade da terra dele. Por que que ele faz isso? Percebam que ele fala lá, então mostra que ele não está na pátria dele, como o próprio nome do poema já diz, né? Ele está exilado, então ele não está na terra, na pátria dele, então mostra uma saudade, porque o autor, né, desse poema, ele escreveu ele lá quando ele estava estudando lá em Portugal, em Coimbra, tá? Então ele mostra a saudade do seu país, sentindo-se exilado. Então essa saudade fica bastante evidente quando a gente lê a última estrofe, em que o poeta expressa o seu desejo de regressar, né? Vamos continuar aí lendo o nosso poema, ó. Minha terra tem primores, que tais não encontre eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só, né? Vamos continuar? Ó, não permita Deus, olha aqui quando ele mostra, né, o desejo, aqui, ó, quando ele usa, ó, essa partezinha aqui, ó. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem desfrutar. Então, toda essa parte aqui, né, mostra esse desejo de regressar à pátria, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quindar a viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, percebam, né, que ele tem saudade e não quer morrer ao ponto de eu morrer aqui sem poder voltar para a minha terra natal, né? E aí, esse poema, por exaltar muito o nosso país, ele tem um trechinho lá no hino nacional, né, gente? Onde a gente fala assim, nossas terras têm mais vida, mais amor, né? Então, ele traz ali uma intertextualidade dentro do nosso poema. E aí, dentro desse poema, ele tem uma estrutura. Nós vimos que o poema tem estrutura. Eles têm versos, a gente viu, né? Vamos voltar lá na nossa cartela, pode ser só a primeira. Vamos lá, verificar a primeira. Ó, vamos lá. Então, aqui ele tem versos, né? E a gente viu que o poema, os versos são as linhas. Então, vamos ver aqui, né? As linhas. Pode ser, ver aqui a linha, olha. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós vimos que nós temos 4 versos que compõem uma estrofe. Então, essa é a nossa primeira estrofe. Vou botar o Ezinho de estrofe, certo? Então, aqui nós temos a nossa primeira estrofe. Esse poema, ele é dividido em 5 estrofes, tá? Onde as 3 primeiras nós temos um quarteto, que significa que cada estrofe tem 4 versos. A gente acabou de verificar mesmo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Essa é a primeira estrofe. Vamos lá ver a segunda, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Opa, quarteto mesmo. Essa é a nossa segunda estrofe. 1, 2, 3, 4. Terceira estrofe, né? E aqui eu estou dizendo para vocês que ela tem 3 quartetos, então já formou os 3, né? Vamos ver aqui o próximo, vamos ver quantos tem aqui nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, agora nós temos um terceto, que é o nosso quarto. Então, ela é formada por 3 quartetos e 2 tercetos, sextetos. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a nossa sexta estrofe. Então, certinho, né? Mostrando aí a quantidade de linhas, né? Formando a nossa estrofe. Lembrando que a estrofe é um conjunto de versos, certo? É um conjunto de versos. E aí, a gente falou também sobre a métrica, sobre os versos, se eles são versos livres ou não. Vamos analisar aqui
o verso desse poema, vejam só. Olha, o verso desses os versos, né, o verso desse poema, ele é o quê? Regular, tá bom? Ele é regular. Por que que ele é regular? Porque a gente viu que os verbos regulares são aqueles que possuem o quê? Medidas, né? As métricas deles. E lembra que eu falei para vocês que a medida, a separação não é igual à separação silábica comum? Ela não é a separação silábica comum. Percebam aqui, vejam só. Estou apresentando aí para vocês, né? Aqui no primeiro exemplo, eu separei, tá? De acordo com a separação silábica que vocês já aprenderam aí, ó. Então, percebam que, ó, minha, né? Ó, vou coisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vou numerar aqui também, só para a gente esclarecer, só para confirmar a informação que já está ali embaixo, né? Muito bem. Então, realmente, aqui nós temos 8 sílabas gramaticais. Só que quando a gente fala de versos, né, para falar sobre a métrica, a gente não vai contar como sílabas gramaticais. Nós vamos falar sobre as sílabas poéticas, tá bom? As sílabas poéticas que vão carregar ali como é que se diz? A sonoridade, a cadência do nosso poema, tá? Então, veja a mesma linha, o mesmo verso agora, que antes tinha 8 sílabas gramaticais. Quando a gente fala de sílabas poéticas, nós temos 7. Percebam aqui, ó. A primeira palavra, né, ficou parecida, a separação. A segunda já mudou. Olha só, vocês sabem que quando tem RR na separação silábica gramatical, como ele é um dígrafo, ele fica o quê? Separado. Então, é ó, minha terra tem palmeiras, tá? Então, veja que mudou. Houve uma mudança ali, né? E aí, por causa disso... Ai, professora, mas foi só isso. Deixa eu falar uma coisinha para vocês também. A gente conta até a sílaba tônica da última palavra. Qual é a última palavra aqui, ó? Palmeira. Palmeiras, né? A última palavra é o quê? Palmeiras. Ah, professora, aqui então a gente viu que praticamente foi a mesma, só não aqui que houve uma mudança, mas o resto, então ficou, não era para ser 8? A gente vai contar a sílaba poética até a sílaba tônica da última palavra. Então, a última palavra é o quê? Palmeiras. A sílaba tônica de Palmeiras, bora verificar, olha, Palmeiras. Palmeiras, qual é a sílaba tônica de Palmeiras? Ó, é o MEI, certo? Palmeiras é o MEI. Então, quando a gente vai contar, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente conta até a sílaba tônica. Não vamos contar com essa aqui, porque ela não é a sílaba tônica. Se fosse a sílaba tônica aqui, aí coincidiria. 8 sílabas gramaticais, 7 sílabas poéticas, tá? Pode acontecer de coincidir. Aqui não coincidiu, uma vez que Palmeiras, a sílaba tônica, é a penúltima, né? Então, ela não conta a nossa última sílaba. Por isso que nós temos 8 sílabas gramaticais e 7 sílabas poéticas, tá bom? Vamos lá, então, continuar. Vejam só. Ó, onde canta o sabiá, né? Onde canta o sabiá. Então, olha aqui como é que dá uma diferença, né? Ó, onde a gente está fazendo a separação, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui deu 8. Por que aqui embaixo está dizendo que a sílaba tônica são só 7? Onde canta o... Ó, como aqui faz uma ligação. Onde canta o... Tá vendo, ó, que canta o... Faz como se tivesse apenas um som aqui. Então, percebam que não tem o tracinho, né?
aqui da cadência, porque houve uma junção, tá? Ligou, tá? Ligou aqui, então, olha, canta-o, tá vendo, ó? Liga o A com o O direto, então eu não coloco ali a barrinha da cadência. E aí, sabiá é a nossa última palavra. E eu falei para vocês que nós contamos até a sílaba tônica da última palavra. E sabiá, a sílaba tônica é a última, né? Inclusive está acentuado, certo? Então aqui sabiá, a nossa última, olha aqui o tracinho marcando essa divisão, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora nós temos o quê? 7 sílabas poéticas, contando até a última sílaba, porque sabiá, a sílaba tônica é a última. As aves que aqui gorjeiam, ó, 9 sílabas poéticas, e aqui no mesmo verso, mas agora contando as 9 sílabas gramaticais, né? Quando a gente conta só as sílabas poéticas, ela ficou o quê? 7, né? A asas, né? Olha só, juntou aqui de novo, né? Ó, aqui a junção, tá bom? Aqui juntou, tá? Então, acaba diminuindo. Então, contando, 1, 2, opa, botei um 7 aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que contou 7 porque a gente conta só até a sílaba tônica de cada verso. Certo, gente? Então, conseguiram perceber que a sílaba, a separação silábica é diferente da separação poética, porque a gente tem que verificar a sonoridade. Algumas palavrinhas, quando a gente pronuncia, a gente liga uma palavra a outra. Então, quando faz isso, ela não é, ela é contada como apenas uma, como a gente viu em alguns casos, tá bom? Então, essa diferença. Então, a gente consegue ver que aqui é um verbo regular, porque elas têm ali a metragem. E vocês viram que são 7? Olha só, vamos verificar mais um aí, olha só. Não gorjeiam como lá, né? Não gorjeiam como lá. Então, 7 aqui coincidiu de ter a mesma quantidade, ok? De sílaba gramatical com a sílaba poética, né? Então, pode coincidir, como eu falei para vocês. E aí, se vocês prestarem atenção, todas aqui que nós vimos têm quantas sílabas poéticas? 7. Todas têm 7. Por isso que nós falamos que esse poema, a forma dele é versos regulares, porque o autor teve ali o trabalho de botar a mesma quantidade de sílabas poéticas na estrofe, ok? Muito bem, então vamos dar continuidade com mais um poema. Atenção! Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo punjante que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Muito bem, então olha só a força desse poema, né, falando sobre o índio ali, o indígena, né, a força dele, que ele é tupi, que ele é guerreiro, né, então veja que inclusive ele bate no peito para mostrar o quanto ele é guerreiro, quanto ele é forte, tá? Para isso eu vou pedir para passar mais uma vez a atenção aí, escutem com bastante atenção a declamação desse poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo punjante que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi.
Muito bem, então vejam aí, esse poema, um trechinho, né, onde mostra o último guerreiro tupi, que numa guerra com uma outra tribo ele foi capturado. E a lenda diz que essa tribo tinha costume de comer o seu adversário. Então ele estava ali mostrando que ele era guerreiro, que ele não iria se entregar, né, então que ele enfrentaria qualquer coisa, certo? Muito bem. E agora nós temos também mais um poema, Quebra-Cabeça. Vejam só. Então, quebra-cabeça. Na gaveta da cômoda, esquecida há décadas no porão, havia poeira, livros amarelados, fotos se partindo, um crucifixo acinzentado sem brilho. Uma santa cuja cabeça estava partida, com o resto de cola no pescoço. Cartas espalhadas, muitas folhas e pétalas secas. Mergulho fundo em cada peça do ancestral quebra-cabeça. Olha só, bem legal, né? Aqui no poema, ele fala de uma gaveta, né, esquecida há décadas, e que ao remexer ele vai vendo que poeira, livros amarelados, fotos se partindo, né? Então ali é uma gaveta de recordação, né? E aí o poema, ele é diferente do que a gente viu anteriormente, porque ele é escrito em forma livre. Ele é composto por uma única estrofe, né? Se vocês conseguirem perceber aqui, vamos voltar, olha um pouquinho. Ó, ele tá dividido aqui, mas não é uma única estrofe. Como a estrofe é comprida, né? Então aqui na nossa cartela ele está dividido, mas aqui é uma única estrofe, tá bom? Então ele é uma única estrofe, não possui rimas e se vale do recurso, né? Desse recurso de não ter rimas, tá? E aí consiste em terminar em uma discordância flagrante da sintaxe, tá? Com a intenção de realçar as palavras que foram separadas. Então pode perceber que, por exemplo, olha, cartas espalhadas, muitas folhas secas, fundo, peça, ancestral, não combinam, né? A não ser aqui, olha, peça e cabeça, só porque tem esse finalzinho aqui, né? Mas não significa que foi pensado mesmo para ter rimas, porque não foi esse o intuito, tá? Então, dessa forma, há uma união sintática entre os versos e ao separar as palavras unindo no mesmo grupo fônico, tá? E aí a gente percebe que o recurso em análise, o fato da estrofe não ter essa mesma cadência, tá? A questão da rima, o autor optou por não ter rima. E a gente viu que quando o poema não tem rima, nós falamos que esse poema tem o quê? Versos brancos, que foi o caso desse último, não tem essa rima. Tá bom, gente? Muito bem, a nossa aula sobre poemas fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.